Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham sentido minha falta. Eu vou explicar para vocês o motivo pelo qual eu me ausentei tanto tempo. Vocês se recordam que eu falei aqui, falo lá no Twitter, falo no Instagram, que o meu lema é o seguinte: é Deus, família, pátria e liberdade. Eu ponho Deus acima de tudo, em segundo lugar, a minha família. Então eu tive que parar para cuidar de mim e cuidar da minha família. Por que eu tive que cuidar de mim? Logo após gravar aí o nosso último vídeo, que foi ao ar, 1 ou 2 dias depois eu comecei a apresentar sintomas de dengue. No começo, aquele gosto amargo na boca, tal, não estava tão ruim. Mas no outro dia, primeiro dia que eu apresentei sintomas, eu ainda consegui terminar de trabalhar, vida normal. No segundo dia, que era um sábado, aí sim a coisa ficou feia, tá? Me senti muito mal, inclusive em alguns momentos eu pensei literalmente que eu ia de arrasta pra cima, tá? Foi um período assim, é a pior coisa que eu senti na vida. É impressionante como uma coisa que você não consegue nem ver a olho nu te deixa tão mal. Eu fiquei muito, muito mal, tá? Então, em alguns momentos, sim, pensei que eu ia partir dessa para melhor. Graças a Deus, estou aqui recuperado. Durante a minha recuperação, eu ainda não estava 100% recuperado. A minha esposa teve que fazer uma cirurgia de grande porte no abdômen. E no abdômen é onde você tem praticamente toda a mobilidade ali do corpo. Qualquer coisa que você faz, mexe com o abdômen. Se você mexer o braço aqui, vai forçar o seu abdômen. Então ela sentia muita dor e eu tinha que cuidar dela, tá? Porque é na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Então eu tinha que cuidar dela, tinha que cuidar da minha esposa. E como eu disse a vocês, é Deus, família, pátria e liberdade. Então eu coloco sim a minha família acima de quase tudo, tá? Deus está sempre acima de todos. Então, gente, peço desculpa pela ausência, mas eu tinha que cuidar dela. Agora ela já está bem recuperada, não está 100% ainda, eu creio que leve mais uns 60 dias aí para ela ficar 100%. Então, durante esse período aí, ela vai melhorando a mobilidade, fazendo exercícios, alongamentos, para poder voltar à rotina normal. Mas ela já consegue tomar banho sozinha, ela já consegue colocar e tirar a cinta, ela já consegue fazer praticamente tudo sozinha. Claro, com uma mobilidade reduzida. Então, em algumas coisas, eu ainda assim preciso ajudar ela. Então, a gente está sempre aí correndo atrás, mas nesse caso, a prioridade era cuidar dela e cuidar de mim também, porque eu estava meio baleado. Mas graças a Deus já estou 100%. Ela ainda está se recuperando, mas já está aí, eu diria que pelo menos 60%. Então ela está desenvolvendo, já voltou a trabalhar, já está desenvolvendo legal. Então, graças ao bom pai, eu consigo voltar a gravar aqui para vocês, conversar com vocês, me informar e informar vocês, tá? Então eu agradeço o carinho, agradeço a preocupação de muitos aí que mandaram mensagem no WhatsApp, mandaram mensagem no Telegram, mensagem lá no Instagram, no Twitter, perguntando o que tinha acontecido, que eu tinha sumido. Então eu expliquei. Eu até poderia ter gravado um vídeo para colocar aqui e falar para vocês: olha, vou me ausentar um pouco mais. A demanda estava, demanda de tempo estava, sabe, apertada demais. Eu não conseguia parar para gravar um vídeo, para editar, para colocar aqui no canal. Então peço desculpa aí pela ausência. Fiz o que deveria ser feito e agora estamos aqui de volta. O assunto que eu escolhi para falar com vocês hoje foi a reforma tributária. Por quê? É de extrema importância. O Brasil vai ser ter o maior imposto do mundo. Sim, esse não é um título legal. Mas, como eu digo sempre, é, esse governo que aí está, ele não pensa no bem do povo. Ele não pensa em ajudar, como eles falam que é um governo para os pobres. Não, ele está pouco pensando nos pobres, não pensa no pobre. Aí vai falar, mas nós vamos dar cashback do imposto para as famílias de baixa renda. Isso não adianta. Você tributar bens e serviços, para mim, é uma tributação burra. Por que eu digo isso? Para quem pesa mais, comprar, por exemplo, 5 quilos de arroz. Tudo bem que os itens da cesta básica, segundo eles, vão estar isentos de impostos. Vamos aguardar para ver, né? Porque nós nunca sabemos qual é a real desses caras. Mas, vamos supor aí, vamos pensar em alguma outra coisa que não esteja na cesta básica. Um azeite, por exemplo.
Para quem pesa mais, pagar aí, sei lá, 50, 60 reais para uma pessoa que ganha um salário mínimo ou para alguém que ganha 100, 200 mil por mês? Óbvio que aquele que ganha 100, 200 mil por mês, ele vai pagar esse azeite e não vai sentir nada. Mas para aquela pessoa que ganha pouco, ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, pesa. Tributar bens e serviços é a burrice. Deviam tributar a renda. Por quê? Proporcionalmente, quem vai pagar mais tributando bens e serviços é a pessoa pobre. Vai dificultar mais o acesso dela aos bens e serviços. Por quê? Tem um imposto incidindo em cima, o preço fica maior. Para aquela pessoa que ganha muito, ele não vai sentir. Ele está pouco se lixando. Agora, se você tributar a renda, olha, para quem ganha um salário mínimo, o imposto vai ser 3%. Para quem ganha dois salários mínimos, o imposto vai ser, sei lá, 6%. E ia progredindo a tabela de acordo com a renda da pessoa. Então, proporcionalmente, quem ganha mais vai pagar mais. Vai pagar uma maior alíquota, vai pagar uma maior quantia de dinheiro. Só que eles não têm culhão para fazer isso, não têm vontade de fazer isso, porque vai afetar eles próprios. Eles têm uma renda alta. Então, o político ele não quer saber. E principalmente esse governo que aí está. Porque ele, a partir do momento que a pessoa conseguir ter uma vida melhor, a partir do momento que a pessoa conseguir uma educação melhor, ela deixa de votar na esquerda e eles sabem disso. Então, eles precisam manter as pessoas. É uma questão de necessidade manter as pessoas na pobreza, tá? Então, eu vou colocar uma notícia aqui do UOL. E, ó, estou usando fontes que eu não gosto, tá? Mas eu vou usar justamente para mostrar para as pessoas que não sou só eu que estou falando, tá? Não é uma coisa da direita. Ó, a regulamentação da reforma tributária irá simplificar impostos e isentar itens da cobrança. Pode ser votada nessa semana pela Câmara dos Deputados, tá? Isso está em discussão. Inclusive, o Lira se encontrou com o Bolsonaro. Acho que ele quis ouvir uma voz coerente, né? Olha, é difícil. Esse governo que está aí é difícil. Mas vamos lá, eu separei alguns pontos para mostrar para vocês. Ó. Como ficará a tributação com a reforma? Serão extintos 5 impostos. Eles vão extinguir e vão juntar em 3, tá? Ó. PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, com a criação de 3 novos. Então, eles tiram 5 e criam 3. Imposto sobre bens e serviços, o IBS. Contribuição sobre bens e serviços, CBS. E imposto seletivo. Esse é o imposto chamado imposto do pecado. Para você que votou no Lula falando, olha, eu vou comer picanha e tomar cerveja, a sua cerveja vai ficar mais cara. Então, provavelmente, você vai tomar bem menos cerveja do que você tomava antes, tá? É uma das coisas que eles querem tributar, as bebidas alcoólicas, refrigerantes. Então, aquela Coca-Cola que você comprava para o seu filho vai ficar mais cara. O IBS é uma contribuição compartilhada por estados e municípios, substituindo o ICMS e ISS. CBS entra no lugar de PIS, COFINS e IPI. Já o IS pretende sobretaxar produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. CBS e IS são da União, tá? O IBS, ele é de estados e municípios. Para que vocês entendam aí a divisão como vai ficar. IBS e CBS serão reunidos no IVA, tá? É o Imposto sobre Valor e Consumo. O governo estima que o IVA chegue a 26,5%. Isso já é até ultrapassado, porque a alíquota vai ser de 27,5%, maior que qualquer outro país do mundo. Quem está em segundo lugar nessa lista de países aí é a Hungria, com 27%, sendo 17,7% referente ao IBS e 8,8% do CBS. Essas alíquotas aí são maiores também, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a listinha aqui, ó, do IVA, tá? Para que vocês vejam aí. Aqui, ó. Brasil vai ser o maior, com 27,5%. Isso se não for maior. Escreve o que eu estou falando. Hungria, 27%. Suécia, 25%. Mas vejam só, eles cobram 27%, 25%. Mas olha o que o serviço público entrega.
Olha a diferença do que é entregue de serviço público no Brasil e olha a diferença do que é entregue de serviço público na Suécia, na Hungria. Não dá para comparar, certo? Portugal tem 23, Argentina e Espanha 21, Rússia 20, Chile e Colômbia 19, México, Peru e Venezuela 16, Bolívia e China 13, Japão e Paraguai 10%, Emirados Árabes 5 e Andorra 4,5%. Ah, então esses são os países aí que estão como exemplo. O Brasil vai ser a maior alíquota do mundo, tá certo? Para que vocês fiquem, para que fique bem claro aí para vocês. Eu ainda vou voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Cesta básica. Na proposta divulgada em 4 de julho, os deputados mantiveram os itens da cesta básica propostos pelo governo e incluíram outros itens na isenção. Tributação sobre alimentos deve cair de 11 para 4,8%, conforme o governo. O cálculo considera que a cesta básica terá alíquota zero e a cesta estendida terá alíquota reduzida. Tá? No caso dos mais pobres, que terão ainda direito a cashback, a alíquota final deve ficar em 3,9%. O cashback será uma devolução de imposto para famílias de baixa renda. Mais fácil cobrar menos impostos do que devolver imposto. São as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CadÚnico, tá? Com renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo. Ou seja, se for um salário mínimo, já está pagando. A carne não será isenta. Como eles disseram aí, vai ter tributação na carne, tá? Então vocês vejam que não há isenção. A previsão é que terá uma alíquota reduzida de 60%, que vale para as carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves, exceto o foie gras. A medida se aplica também a peixes, exceto bacalhau, salmão, atum, haddock, saitê e ovas, como caviar. E crustáceo, com exceção de lagostas e lagostim. Nem falar, né? Ao invés de facilitar o acesso da pessoa que ganha menos, cobrando menos imposto, o preço vai ser reduzido, eles querem um preço maior. Então, eles vão dificultar que o pobre consiga consumir esse tipo de alimento. Ou seja, fica reservado para uma elite. Como eu falei, quem vai sentir mais? A pessoa que ganha 200 mil ou a que ganha um salário mínimo? Então, comer lagosta, lagostinha, essas coisas vai ser um sonho para muitas pessoas. Apenas um sonho, tá? Outros alimentos com redução de 60% na alíquota: leite fermentado, iogurte, bebidas e compostos lácteos, queijos, mel natural, mate, farinhas e flocos de aveia, arroz e outros cereais. Então, o arroz, apesar dele estar na cesta básica, aqui está falando que vai ter uma alíquota reduzida. Então, não sei como eles chegaram nesse consenso aí. Medicamentos podem ser isentos ou ter redução. Existe uma lista de medicamentos isentos e com redução de 60% na alíquota. O Viagra, tá, deixou de ser isento e, sim, vai pagar imposto agora. Então a alíquota reduzida, mas vai pagar. Antes ele era isento. Produtor rural. Agora vamos lá. Vocês sabem que o agro é a locomotiva do Brasil hoje, né? Antes, o produtor integrado a uma cadeia produtiva com faturamento anual menor que 3,6 milhões não era considerado contribuinte de IBS e CBS. Agora não tem mais esse limite. E o produtor poderá optar em ser ou não contribuinte dos novos tributos, tá? Construção civil também, segundo o que eles estão, todos estão dizendo, é que vai ter um aumento considerável aí. Parte dos MEIs, tá? Aquelas pessoas que ganham aí até 81 mil reais como MEI. É 81 mil reais por ano, tá? Não é por mês. Essas pessoas vão pagar aí o IBS e CBS. Os que vão estar isentos são as que têm faturamento até 40,5 mil por ano, tá? Então os outros vão. O imposto seletivo, ele valerá para jogos de azar. A taxa já estava prevista para carros, embarcações, aeronaves, cigarros, bebidas açucaradas, refrigerante, suco, bebida que contém açúcar,
bebidas alcoólicas e minerais extraídos, e foi mantida apesar das pressões por parte das empresas. Foram incluídos na proposta ainda os jogos de azar para ambientes virtuais ou não, e também fantasy games, que seriam disputas em ambiente virtual a partir do desempenho de atletas reais. A lista de produtos taxados vai ser revista a cada 5 anos, tá? Havia a previsão de alíquota zero para carros elétricos, em função da não emissão de dióxido de carbono. Isso caiu. Agora a alíquota ainda será definida. Então, o carro elétrico já é caro com as isenções. Sem isenção, vai ficar mais caro ainda, o que vai dificultar o acesso da pessoa mais pobre a carros elétricos, como eles querem que as pessoas comprem carro elétrico. Carro elétrico no Brasil, sem imposto, ele já de, de alto custo, já é difícil. Agora vai ficar difícil e meio, tá? O IVA final depende ainda de exceções tributárias que não foram definidas. Essa alíquota depende de uma definição posterior dos entes federados. A União definirá a alíquota da CBS e os municípios e estados vão definir a alíquota de IPS, conforme a alíquota de referência anteriormente estabelecida pelo Senado. Mas temos ainda um passo anterior do que se refere à própria regulamentação que vai ser dada agora no que tange às exceções, tá? Então, eles ainda nem sabem como vai ficar essa parte, mas o carro elétrico vai ficar mais caro, isso é fato, tá? Porque não vai ter isenção, vai ser cobrada. A alíquota não foi definida, então não posso te dizer quanto vai ser cobrado disso. Agora, vejam só, eu vou te dar um exemplo de realmente uma tributação simplificada. Vejam só. A polêmica estratégia de impostos baixos com que o Paraguai atrai investimentos. E o Paraguai tem crescido muito justamente por isso. Existe no Paraguai uma regra muito simples sobre os impostos: 10, 10 e 10. Ou seja, os três tributos mais importantes, o imposto sobre o valor agregado, que é o IVA, mesmo que está aqui, lá é 10%. O imposto de renda de pessoa física e o imposto de renda das empresas têm a mesma alíquota, 10%. Detalhe, pessoa física, ela paga imposto de renda a partir de 66 mil reais. Então, ganhou acima de 66 mil reais, aí tem cobrança de imposto. Aqui no Brasil, já é bem menos. 28 mil reais, se eu não estou enganado. Pouco mais de 28 mil reais. O atraente regime 10-10-10 do Paraguai também chamou a atenção dos investidores internacionais e constitui um dos principais pilares do receptivo ambiente empresarial do país. O novo presidente paraguaio, Santiago Peña, assumiu o cargo em 15 de agosto. Durante a campanha eleitoral, ele destacou que não iria alterar os tributos. E para fazer um resumo aí para vocês, ele falou que não ia alterar. Como que ele vai fazer para aumentar a arrecadação? Ele vai combater a evasão. Porque, sim, apesar dos impostos baixos, ainda tem evasão, cerca de 31% de evasão fiscal lá. Então, ele está combatendo e está aumentando a arrecadação, cobrando os impostos dos que tentam ali evadir, desviar os impostos, tá? Então, ele aumentou a arrecadação sem precisar aumentar os impostos em si. As pessoas que antes estavam desviando os impostos agora estão se ferrando e tendo que pagar, tá? Mas esse é apenas um exemplo. Tem outros diversos aí pelo mundo que tem uma tributação pequena, bem menor, oferece serviços muito melhores que o do Brasil. Tudo bem, todo mundo vai falar assim, mas aqui tem 210 milhões de pessoas. Mas, apesar desse fato, o Brasil arrecada proporcional a 210 milhões de pessoas. Nos outros países que têm essa alíquota baixa, eles arrecadam proporcionalmente àquelas pessoas. Teoricamente, era para conseguir fazer do mesmo jeito, mas aqui no Brasil nós sabemos como é. Obras superfaturada, com desvio de verbas. Tudo isso conta. Olha, tem verbas aqui para a área da saúde. No meio do caminho, as verbas somem. São produtos superfaturados, funcionários fantasmas, todo tipo de corrupção que nós imaginamos aí. Então, o Brasil deveria, sim, pelo que arrecada de impostos, oferecer serviços muito bons. Mas, infelizmente, nós temos aí o contrário disso, tá? Pessoal, o vídeo foi mais longo, falei bastante aí do que
do que aconteceu comigo nesses últimos 2 meses aí, foram 21 mês e meio, né? Então, graças a Deus, agora está tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me ajude compartilhando, tá? Porque eu sei que o engajamento do canal vai estar lá embaixo. Eu já tinha ciência disso, então peço a ajuda de vocês. Deixa o comentário, deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos, porque é de extrema importância. Pressione os seus deputados, tá? Porque ainda dá tempo de mudar essa reforma tributária. Ao invés de aumentar impostos, nós devíamos querer menos impostos, né? Para facilitar a vida dos mais pobres. Bem, um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.